O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Comarca 10, a revolução na comunicação jurídica. Uma realização do jornal A Comarca do Mundo Jurídico. Agradeço a você que tem nos prestigiado todos os dias, acompanhando o nosso programa. Envie uma mensagem para os seus colegas, para os seus contatos, para os seus amigos, dizendo que o programa Comarca 10 está começando. Mande um MSN, um Skype, diga para ele, hoje o programa 10 está imperdível, falaremos sobre diversos temas relacionados à administração legal. Os convidados são autoridades, são especialistas nesse assunto. Quero agradecer a todas as pessoas que diariamente encaminham suas mensagens para nós, críticas, elogios, sugestões de pauta. Meu muito obrigado para todos vocês. E você querendo conversar comigo, envie uma mensagem para ricardo@comarcanet.com.br. Quero agradecer também aquelas empresas que nos apoiam, que investem, que incentivam o programa Comarca 10 e o nosso site www.comarcanet.com.br. Estou falando hoje da SBDP, a Sociedade Brasileira de Direito Público. Entre no site www.sbdp.org.br e conheça todos os cursos que são oferecidos. Destaco o curso de Direito Parlamentar, o curso que é um sucesso na SBDP e que você que milita nessa área não pode perder. Comarca 10, a revolução na comunicação jurídica, tem a grata satisfação de apresentar nessa noite um amigo, um especialista, uma pessoa que eu aprendi a admirar pela sua competência e pela sua credibilidade. Eu tenho aqui ao meu lado hoje o Mário Ezequiel, como nós chamamos, que é diretor de gestão do escritório Matos Filho, Veiga Filho, Marrei Júnior e Quiroga Advogados. Mário, seja bem-vindo ao nosso programa. Suas considerações iniciais. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui. Eu acho que esse programa é uma oportunidade interessante que a gente tem para debater, discutir uma nova matéria, se é que a gente pode dizer assim, que é a administração legal. Eu acho que essa é uma área em que alguns outros países, Estados Unidos, mais Europa, mais Estados Unidos também, onde já se vem desenvolvendo isso com bastante riqueza e com muito tempo. No Brasil, isso é um tema relativamente novo. Não digo recente, mas relativamente novo, e a cada ano, a cada tempo, isso vem se aprofundando. E eu acho importante a gente ter a oportunidade de discutir, talvez, avançar um pouco mais nessa ciência. Legal, Mário. Obrigado pela sua presença. Nós queremos conhecer o Mário, um pouco do seu histórico profissional, um pouco do seu histórico também acadêmico. Quem é o Mário Ezequiel? Bom, eu não sou advogado, eu sou economista, então a minha formação é em economia, eu tenho MBA em gestão estratégica e econômica de negócios pela GV, eu sou formado pela FAAP, eu sempre atuei em empresas prestadoras de serviços e estou há 9 anos no escritório Matos Filho, Veiga Filho, Marrei Júnior de Quiroga Advogados, na gestão, na administração do escritório. Eu também sou professor da GVLO, da Fundação Getúlio Vargas, no curso voltado para a administração legal. Sou membro fundador do CEAI, que é um centro de estudos de administração de escritórios de advocacia no país. Esse centro tem 6 anos, eu fui um dos fundadores, sou um dos diretores, onde a gente tem buscado discutir esse tema. Também faço parte, como membro fundador, do grupo de excelência da administração legal do Conselho Regional de Administração, ou seja, o CRA também descobriu uma oportunidade, uma especialização nessa área de administração legal, como existem outras especializações no Brasil. A administração legal talvez seja a mais recente, e a gente tem discutido esse tema, aprofundar um pouco mais essa área. Legal, Mário. A pergunta, que até essa é uma curiosidade, nós já conversamos muito, mas essa resposta eu ainda não sei e hoje vou saber e compartilhar com os colegas. Como tudo começou? Você que já esteve em grandes empresas nacionais e multinacionais, hoje está nos maiores escritórios do Brasil. E a pergunta é como houve essa aproximação de um profissional altamente capacitado para grandes empresas com hoje um escritório, um grande escritório. Como houve essa conexão?
Olha, eu acho que foi uma coincidência bastante saudável, bastante agradável. Como eu mencionei, eu sempre trabalhei em empresas prestadoras de serviço e sempre multinacionais. A minha experiência anterior foi na Nielsen, uma empresa de pesquisa de mercado, na Hertz, no The Boston Consulting Group. E surgiu a oportunidade, um headhunter me procurou oferecendo essa posição. E ao olhar, quer dizer, em tentar entender quais eram os desafios, eu consegui observar um nicho muito interessante, ou seja, era uma área nova, a gestão, a administração legal no Brasil, com vários desafios. Os escritórios crescendo, os escritórios tiveram um boom, os grandes escritórios, na década de 90, com a privatização, e começaram a perceber a importância de se ter alguém da área administrativa, seja um administrador, um economista ou mesmo um contador, mas alguém voltado para a administração para ajudar na gestão do escritório de advocacia. Eu aceitei o desafio, foi uma novidade para mim, ou seja, primeiro trabalhar numa empresa nacional, eu nunca tinha trabalhado, você trabalha direto com o dono, com o sócio, multinacionais, na verdade, o dono, o proprietário, está longe, está distante, muitas vezes as ações estão pulverizadas numa bolsa de Nova York, uma bolsa internacional. Então, trabalhar direto com o sócio, com aquele que é o proprietário, que é o dono do negócio, e o ramo jurídico, que tem uma série de particularidades que até então eu desconhecia. E à medida que eu fui me envolvendo na administração, eu passei a ter contato com isso e entender. Passaram-se 9 anos, tem sido uma experiência muito grata, muito interessante. Ok, então nós estamos diante aí de um profissional com 9 anos de vivência dentro do escritório, na área de gestão, na área de organização de escritório de advocacia. Mário, as perguntas já começam a chegar e a primeira pergunta que eu faço para você nesse momento é: quais os principais desafios de um gestor, de um administrador legal, como costumeiramente falamos? As principais áreas que um profissional que não tem formação jurídica, ele tem que enfrentar no dia a dia de um escritório? Eu acho que o primeiro grande desafio de um profissional que esteja ingressando no escritório para essa atividade e que nunca tenha trabalhado é primeiro entender a lógica do escritório de advocacia ou dos escritórios de advocacia. Outra coisa importante, outro grande desafio, cada vez menos, porque isso tem sido disseminado, mas é convencer até certo ponto a importância desse profissional, desta ciência em escritórios para os sócios. Lá atrás, muito mais difícil, ou seja, muitos dos sócios não viam essa posição como necessária, como fundamental. A atividade administrativa de gestão era vista em segundo plano e o sócio estava à frente de decisões estratégicas, à frente de administrar e organizar isso. À medida que os escritórios foram crescendo, foi se percebendo. Hoje, o que eu costumo dizer é o seguinte: escritórios de advocacia são empresas grandes, pequenas, médias ou até microempresa. Pode ser uma empresa de um advogado, uma secretária, um estagiário, mas são empresas. Portanto, eu deveria administrá-lo como tal. E aqui eu faço um parênteses, quer dizer, empresa do ponto de vista de gestão, administração. Eu não estou entrando aqui no campo legal, não é essa a minha proposta aqui. Do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de gestão, escritórios são empresas, sim. Se eu parto desse princípio, vem um outro grande ponto, eu acho importante e desafiador para o profissional que está nessa posição, que é mostrar ao sócio que ele tem 2 grandes papéis. Um é muito claro para ele, que é o papel de advogado. Na verdade, ele se formou para ser advogado. E aqui faço um novo parênteses. Só a advocacia é uma atividade onde, para você ser dono, você obrigatoriamente tem que ser advogado. Diferente de qualquer outra posição. Por exemplo, eu posso ter um hospital sem ser médico. Eu não posso clinicar, mas eu contrato médico e tenho hospital. Eu posso ter uma empresa de engenharia sem ser engenheiro. Não posso assinar uma planta, mas eu contrato. Eu, Mário, que sou economista, não posso ter um escritório de advocacia, nem posso ser sócio desse escritório que eu trabalho ou qualquer outro, se eu não for advogado. Então, partindo do pressuposto que todo sócio, né, de um escritório de advocacia, é advogado, ele fez direito, portanto, esse papel dele é muito claro. Só que ele tem um outro papel, e nem sempre esse é muito claro, que é o de empresário. Se eu assumo que o escritório de advocacia é uma empresa e eu sou dono, lógico, eu sou um empresário. Portanto, se eu sou empresário, uma parte do meu desafio é administrar como empresário. E o empresário tem um papel diferente. Quer dizer, por que eu invisto numa empresa? Qual é a lógica disso? Se eu pensar como empresário, é porque o retorno desse capital investido vai ser mais interessante que qualquer outro. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Digamos que eu tenha
Eu tenho trabalhado como advogado, uma empresa, departamento jurídico, ao longo de vários anos, acumulei um certo dinheiro, tenho uma casa de campo, tenho uma casa da praia, eu tenho dinheiro aplicado. E aí vou montar um escritório de advocacia. Vou vender essa casa, transformar esse dinheiro e vou montar um escritório. Vou alugar um conjunto, vou comprar um conjunto, vou comprar mesas, computadores, contratar pessoas. Por que eu faria isso? Se eu pensar como empresário, eu faria isso porque o retorno desse capital investido vai ser maior que o anterior. Então, se eu tinha uma aplicação, por exemplo, em um CDB, e eu estou resgatando esse dinheiro e investindo nesse escritório, eu só faria isso, pensando como empresário, se o retorno fosse maior do que a antiga aplicação. Senão, não faz o menor sentido, empresarialmente falando. É óbvio que as nossas decisões nem sempre são tão cartesianas assim. Quer dizer, eu não tomo uma decisão única e exclusivamente pensando no retorno financeiro. Isso seria levar o capitalismo ao extremo. Um exemplo talvez mais próximo, a viagem. Eu acumulei dinheiro, vou fazer uma viagem, do ponto de vista financeiro, essa viagem não necessariamente vai me retornar algum dinheiro, mas é um prazer, é uma satisfação, é cultura. Então, eu posso montar um escritório, porque sempre foi um sonho, foi um prazer. Eu vou ter um ganho, esse capital vai ser devolvido, porém não tão vantajoso como outra aplicação. Mas o que é mais importante é eu saber disso. Quer dizer, eu tomar essa decisão sabendo. O que a gente observa, e aí não é só no ramo do direito, em qualquer negócio, que muitas pessoas resolvem investir, ou montar um escritório, ou montar uma loja, ou um bar, sem necessariamente fazer essa análise. E muitos deles acabam fracassando por não conhecer. Então, o papel desse profissional de administração é tentar mostrar isso e usar ferramentas de gestão que qualquer empresa utiliza, como na área financeira em particular, por exemplo, como orçamento, como planejamento estratégico, são ferramentas de gestão, de administração, que auxiliem ou o administrador ou o sócio empresário a tomar decisões. Em outras áreas também, ou seja, na área de recursos humanos, por exemplo, ter uma estrutura como um plano de carreira, uma estrutura de treinamento, de incentivo na área de marketing, que até um tempo atrás essa palavra era uma heresia em escritório de advocacia, hoje esse tabu já está quebrado. Existe, obviamente, um código de ética da OAB que restringe algumas ferramentas de marketing, mas não o marketing. Então, o primeiro ponto é tentar entender isso e saber como é que eu posso usar em benefício próprio essas ferramentas, esses recursos. Então, eu diria que o grande desafio, Ricardo, desse profissional é exatamente essa, é entender o ramo jurídico, entender o escritório que tem suas particularidades, fazer com que o sócio veja a importância desse profissional e que consiga produzir, utilizar ferramentas de gestão, ferramentas de administração, para que ele, administrador, e o sócio que vai tomar decisões, são decisões estratégicas, e nesse caso, essas decisões são realmente de responsabilidade do sócio, não é o administrador que vai tomar, o negócio é dele, mas ele precisa de ferramentas, ele precisa de informações. E esse profissional é o responsável por coordenar e organizar isso. Excelente, muito bom. Você aprendendo cada vez mais sobre a importância de um profissional, de um especialista para administrar, para gerir o seu escritório. Mário, nós recebemos aqui duas perguntas interligadas, uma vindo de Brasília e outra de Pernambuco. Obrigado, você que nos assiste. Perguntando as duas, eu vou tentar sintetizar em uma só. A primeira é o seguinte: quais os erros ou quais o benefício que um escritório deixa de ter ao não ter um profissional como esse, ou seja, quais os erros que o escritório pode cometer e quando é o momento que um pequeno escritório ou um médio escritório deve ter de buscar um profissional como esse. Então, a pergunta que chega, ela fala assim: mas será que o meu escritório já tem porte, já tem tamanho para contratar um administrador, um especialista? E o que eu estou perdendo de não ter, ou quais riscos eu estou correndo de não ter um profissional como este? Eu acho que o primeiro grande risco é você não ter alguém qualificado para fazer isso. Não necessariamente o advogado é capacitado para gerir e para administrar. Então, muito provavelmente, o advogado que vai exercer essa função de gestão e de administração, na grande maioria, vai cometer equívocos na gestão e na administração. Ele não foi formado para isso. O exemplo inverso seria o seguinte: eu não sou advogado e vou fazer um contrato. E um contrato simples, isso é tranquilo, eu vou e faço o contrato. Muito provavelmente eu vou cometer equívocos. Uma vírgula mal colocada nesse contrato pode me expor. Então, para fazer um contrato, ninguém é melhor do que um advogado. Para administrar, ninguém melhor que um profissional dessa área. E digo mais, eu posso garantir que não só essa vantagem com relação à qualidade que esse profissional vai produzir muito melhor do que o advogado é financeira. Um exemplo talvez simples que eu posso garantir para você. Digamos que um determinado sócio gaste 3 horas por dia, do total de 8, para administrar.
Se ele tiver um profissional que faça isso, e essas 3 horas, na verdade, se ele está administrando, ele não está faturando, ele não está trabalhando como advogado, que é por aquele ele foi formado. Portanto, ele está deixando de faturar. Se ele contratar um profissional para fazer essa atividade, esse profissional, muito provavelmente, se bem selecionado, bem recrutado, vai fazer essa atividade muito melhor do que ele e vai custar muito menos. Se ele catar essas 3 horas e dedicar a trabalhar, o que ele vai trazer de receita para o escritório, eu posso garantir que vai ser muito mais do que o custo desse profissional. Então, tem 2 grandes vantagens. Ele vai conseguir agregar valor ao negócio dele, trazendo mais receita. Ele vai ter um custo, mas esse custo é menor do que a receita que ele vai trazer. Portanto, ele tem uma vantagem financeira. E a outra é a vantagem da qualidade. Muito provavelmente esse profissional, se bem recrutado, insisto, vai conseguir entregar um trabalho melhor. Qual o tamanho? Eu diria que qualquer tamanho. Essas ferramentas de gestão, elas valem para qualquer escritório. O que muda é o tamanho e a senioridade desse profissional. É óbvio que um grande escritório talvez tenha um diretor, ou vários diretores, gerentes, estruturas, porque comporta e porque há necessidade. Um escritório pequeno não há necessidade disso, nem comporta, nem é o caso. Mas um profissional qualificado que tenha noções poderá fazer numa escala muito menor. Então, dou um exemplo. Você, sua secretária, um estagiário, um boy. De repente, se você recrutar uma secretária que tenha conhecimentos de uma planilha em Excel, que tenha noções de administração, ela vai lhe ajudar muito em controlar o caixa, por exemplo, em ter um controle dos gastos do escritório, um controle na administração do escritório com relação ao aluguel, a uma série de atividades administrativas. Então, o que muda é o peso, é o tamanho. É óbvio que essa secretária não necessariamente é uma profissional, é um administrador, um economista, né? Mas poderá ter conhecimentos. À medida que você vai crescendo, você pode ter um auxiliar, alguém da área administrativa, recém-formado, que tem conhecimento, noções, que sabe mexer com Excel, por exemplo, para montar um orçamento. Né? Eu sempre digo, o orçamento é importante, existem softwares que fazem isso. Mas se você é pequeno, não há necessidade de incorrer nesse custo. Basta uma linha, eu brinco, né? É óbvio que eu exagero para reforçar, uma folha de pão onde você estima a sua receita, os seus gastos, quanto você paga de aluguel por mês, quanto você tem de luz, quanto custa a secretária ou o boy que você tem, enfim, qual é o seu custo dessa operação, e você vai acompanhando. E eu vou sofisticando essa ferramenta à medida do meu crescimento. Então, para responder a sua pergunta, qualquer tamanho é suficiente para você ter esse profissional. O seu tamanho vai unicamente balizar qual é o perfil desse profissional. Excelente, Mário. Uma verdadeira aula para aqueles que nos assistem. Mais uma pergunta agora de São Paulo, o Sérgio Costa. Obrigado, Sérgio, pela sua participação. Mário Ezequiel, quais os grandes desafios dos escritórios de advocacia para os próximos anos voltados aí para a administração legal? Mário, você que tem estudado esse tema, vivenciado esse tema num grande escritório, quais são aí os próximos desafios? O que os escritórios têm que pensar, parar e agir para os próximos anos? Eu acho que o grande desafio é que várias atividades, vários ramos de negócio já vêm enfrentando, e o escritório não é diferente, eu acho que vai aumentar, é a concorrência. Cada vez mais vocês vão ter escritórios competitivos, escritórios com qualidade técnica, entregando serviços e competindo no mercado. Portanto, isso vai enriquecer esse meio, esse mercado, mas vai exigir também dos escritórios, não só a qualidade técnica, a qualidade jurídica, mas também uma qualidade de gestão. Porque se você tiver uma boa administração, uma boa gestão, você vai conseguir reduzir os seus custos. Portanto, você vai conseguir praticar um serviço de qualidade com um preço mais acessível ao seu cliente. Então, esse é um grande desafio. Eu acho que com a globalização também, uma abertura de mercado. Hoje, os escritórios internacionais, por uma reserva de mercado, não podem atuar localmente no direito local. Eu não sei até quanto tempo dura, pode durar muito tempo, pode eventualmente daqui a uns anos acabar. Então, acho que isso também é um desafio interessante. Outros desafios são matérias novas que vêm surgindo e vêm ganhando peso. Eu vejo aí muito mais como oportunidades isso, os escritórios têm que estar atentos no seu planejamento estratégico. Quais são as áreas do direito que vão surgir com maior peso? Né? Qual a importância de eu ter essa atividade jurídica, ter essa prática jurídica no meu escritório para oferecer ao meu cliente? Então, eu diria que o grande desafio é esse, o aumento da competitividade, a qualidade dos escritórios aumentando, né? Então, você vai ter muito mais competidores com qualidade para disputar esse mercado. Muito interessante. Então, uma dica para você, Sérgio Costa. Obrigado pela sua participação. Mário, recebo aqui algumas perguntas e eles querem aquelas famosas dicas objetivas, perguntando um pouco do seu dia a dia,
como é cuidar de um grande escritório nos mais diversos aspectos da administração. Então eu vou dividir em 5 perguntas e você irá respondendo dentro dessas sub-áreas: administração, a parte financeira, o marketing, você já falou, a parte de tecnologia e a parte de recursos humanos. Começando com a parte administrativa, como é o dia a dia de um escritório, quais são esses aspectos administrativos que têm que ser observados no escritório? Olha, eu acho que a administração ela é muito importante nos detalhes. Eu acho que você ter uma estrutura competente e capacitada para lhe ajudar no dia a dia, e o que eu digo dia a dia é na recepcionista que está ali recebendo o seu cliente, é na estrutura, na limpeza das salas, nos materiais que você disponibiliza aos seus clientes, eventualmente um espaço de apresentação, ou seja, são esses cuidados. O que a gente observa muitas vezes é que o escritório menor, no escritório grande você tem uma estrutura rica, grande para poder fazer isso. No escritório menor, às vezes, não compensa, o custo-benefício não é interessante. Então, parte disso pode ser terceirizado, né? Então, mesmo os escritórios grandes hoje já terceirizam uma série de atividades administrativas, por exemplo, como segurança, quando há necessidade, a própria limpeza, enfim, você buscar no mercado a quem melhor pode lhe auxiliar para entregar um serviço de qualidade a um custo compatível com a sua realidade. Muito interessante, muito prático. E na parte financeira, se eu perguntasse para você que me assiste, quantos de vocês no seu escritório possuem orçamento, um plano orçamentário, a resposta talvez não fosse tão animadora. E essa pergunta aqui, Mário, as dicas, pontos específicos na área financeira de um escritório. Olha, eu acho o seguinte, um ponto extremamente importante em qualquer empresa é o planejamento estratégico. Ou seja, o escritório tem que saber o que ele quer, o seu sócio tem que saber qual é o norte, para onde eu vou. O que eu quero ser? Eu quero ser uma boutique, quero ser um especialista num determinado ramo do direito, em tributário, por exemplo. Não, eu quero ser um escritório grande, eu quero ser o maior escritório da minha região. Eu quero ser um escritório full service, eu presto todos os tipos de serviços. Eu quero atender cliente internacional, cliente nacional, pessoa física, pessoa jurídica, enfim. Eu devo definir, os sócios têm que definir o que ele quer. Isso é um planejamento estratégico. Isso é extremamente importante. E eu tenho que divulgar isso, né? Por quê? É importante que as pessoas percebam que para onde eu vou. O exemplo que eu dou é a mesma coisa que colocar as pessoas num barco, dar um remo e não dizer para onde eu quero ir. As pessoas vão remar e o barco não vai sair do lugar. Então, nós vamos para lá. Essa é a direção. Na área financeira, a importância do orçamento. Orçamento é uma peça, é uma ferramenta de gestão muito importante. Quer dizer, ele sinaliza para você a sua expectativa de receita, despesa e de lucro. E se você acompanha isso no dia a dia, ele dá um sinalizador quão próximo ou longe você está dessa sua previsão. E, portanto, se houver algum desvio, seja em relação a uma estimativa equivocada, ou seja, uma mudança da realidade, você tendo acesso a essa informação, você pode tomar decisões rápidas, ou saber do problema e poder corrigir o rumo antes que seja tarde demais. Então, eu diria que ter o orçamento, por mais simples que seja, são 3 linhas. Receita, quanto eu estou esperando ter de receita num determinado período, quanto me custa esse escritório e qual o resultado. E acompanhar isso no dia a dia. Muito interessante. Dicas práticas, objetivas para você que possui o seu escritório, é sócio, é um colaborador e que pode amanhã mesmo, hoje mesmo, aplicá-la no dia a dia. E na área de tecnologia, Mário? As pessoas sempre perguntam, será mesmo que eu preciso de um servidor? Qual a importância do backup dos arquivos? Algumas dicas básicas nessa área. Bom, informática, acho que não tem como fugir, né? Essa é uma ferramenta que veio para o mercado. Agora há pouco a gente estava conversando, ferramentas novas que surgem, seja na comunicação, com isso que a gente está fazendo aqui agora, não tem como fugir. Primeiro, uma questão de agilidade, uma questão de praticidade, uma questão de velocidade. Novamente, depende muito do tamanho do seu escritório. Você pode ter isso internamente, dependendo do tamanho, ter uma estrutura, uma área de TI que faça isso. Muitas vezes o seu tamanho não comporta, o custo-benefício não é interessante. Tem várias empresas que terceirizam isso e que lhe dão suporte. Desde lhe ajudar a montar uma rede, montar uma estrutura com servidor, se houver necessidade, o tamanho desse servidor, o software que você precisa, o suporte nisso, atendimento ao usuário, acompanhamento. Então, é entender o seu tamanho, e é difícil dizer aqui, sem saber o tamanho exato, mas entender se vale a pena você ter uma estrutura interna ou se o custo-benefício seria mais interessante você buscar no mercado profissionais, empresas
que poderão lhe ajudar nesse sentido. Agora, não vejo outra alternativa e não ter informática. Os clientes demandam isso, precisam de agilidade, querem acessar um site do seu escritório, saber informações, ter acesso a acompanhamento de processos, ou seja, uma série de atividades onde a informática hoje é essencial. Eu acho que sem ela, você praticamente está fora do mercado. Essa é a palavra. Informática é essencial para o seu escritório. Aumento de produtividade, redução de custos e, principalmente, a confiabilidade das informações, que é muito importante. E, por fim, Mário, na área de recursos humanos, quais as suas dicas para os nossos espectadores? Olha, se eu tivesse que eleger uma área, eu elegeria, como mais importante, eu elegeria recursos humanos. Isso em qualquer empresa, mas principalmente em empresas prestadoras de serviço. Ou seja, a empresa prestadora de serviço, você não tem estoque, você não tem matéria-prima. Eu não produzo alguma coisa e guardo no meu estoque, não. A informação, o conhecimento é o resultado que eu entrego em qualquer empresa prestadora de serviço, como escritório de advocacia. Portanto, o recurso humano, as pessoas, são essenciais para o seu sucesso. Portanto, se eu tivesse que eleger uma área, eu elegeria recursos humanos, que vai lhe ajudar, primeiro, no recrutamento das pessoas. Recrutar pessoas qualificadas tecnicamente, recrutar pessoas capacitadas comportamentalmente para as diferentes posições, fazer com que essas pessoas se sintam motivadas, ter plano de motivação, treinamento, identificar essas pessoas, deficiências que poderão ser corrigidas e como corrigi-las através de treinamento, através de orientação da chefia, plano de carreira, ou seja, a possibilidade de você estruturar o seu quadro de profissionais para crescer e se desenvolver, ou seja, até um dia, eventualmente, chegar a sócio. Então, se você tem uma área de recursos humanos, eu costumo dizer o seguinte, se você tem um bom recursos humanos, você com certeza vai ter bons advogados, vão ter bons estagiários, vai ter uma boa área administrativa. Portanto, se eu tenho um bom advogado, eu presto um bom serviço jurídico. Se eu tenho uma boa área administrativa, eu tenho uma boa área de suporte. Se eu tenho uma boa área financeira, eu tenho uma outra boa área de suporte. Portanto, eu tendo um profissional, uma área de recursos humanos qualificada e capacitada, as demais áreas virão de uma maneira bastante tranquila e bastante eficiente. Muito interessante. Dicas práticas, objetivas para você, para o seu escritório. Mário, muito obrigado pela sua participação. O tempo voa. Suas considerações finais, se você quiser deixar uma forma de contato. Cara, eu que agradeço a oportunidade. Realmente foi gratificante poder dividir com você e com as pessoas essa minha experiência que eu adoro. Eu só gostaria de dizer o seguinte, as pessoas interessadas nessa parte de gestão poderiam acessar o nosso centro de estudo, o CEAI, que é www.ceae.org, não é .com, é .org.br. E eu acho que é um espaço interessante para quem tem interesse em aprofundar os conhecimentos. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Mário. Obrigado a você que nos assiste, que mandou a sua pergunta. Nós vamos para um rápido intervalo. Temos uma outra entrevista fantástica sobre esse mesmo tema, administração legal. Fique aí, convide seus amigos para participar. Voltamos em 1 minuto. Promoção imperdível do Gorilla. Fone de ouvido Bluetooth Nokia BH102, somente R$ 89,00 à vista ou em até 9 vezes de R$ 10,90 no cartão de crédito. Qualidade Nokia e tecnologia Bluetooth com menor preço. Acesse agora www.gorilla.com.br. Você, profissional ou estudante, está em busca de uma oportunidade? Não perca toda segunda-feira, às 20 horas, o programa Negócios e Carreiras. Informações sobre diversas áreas, concursos públicos e formação profissional. Ao vivo, na Just TV.
Comarca 10, a revolução na comunicação jurídica, de volta para você, neto espectador, ao vivo para 180 países, para todos os estados brasileiros. Agradeço a você que nos prestigia com a sua audiência. O tema de hoje é administração legal. Eu tenho aqui ao meu lado um grande amigo, um grande profissional, um advogado que migrou para a área da administração e tem feito isso com grande excelência. Eu tenho ao meu lado Márcio Moreira de Monicor, que ele é diretor operacional do Casabona e Monteiro Advogados Associados. Márcio, obrigado pela sua presença e suas considerações iniciais. Ricardo, eu que agradeço pelo convite, né, pela oportunidade de falar desse tema, que eu acho um tema muito interessante, um tema que está em voga também e que desperta a curiosidade, acho que de todos os profissionais interessados na área de gestão legal, sejam eles da área de administração, economia e afins, e dos próprios profissionais da área de direito. Agradeço a oportunidade e espero que poder colaborar com algumas informações. Certamente. Eu conheço um pouco do Márcio e você que nos assiste também quer conhecer. O Márcio é um advogado altamente especializado e, como eu disse, migrou para a área administrativa operacional do escritório. Márcio, nos conte um pouco do seu histórico acadêmico e profissional. Eu sou formado em Direito há 9 anos e depois eu fiz uma especialização, um mestrado na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Direito de Ciência Jurídica e Econômica. Há um tempo, há 6 anos, eu já tenho me dedicado à gestão legal, né, e isso foi uma estratégia que foi traçada por mim por causa de um interesse pessoal na área de administração. Eu me lembro quando eu estava decidindo para escolher a minha carreira, jovem, com 17, 18 anos, eu fiquei em dúvida entre direito e administração. E eu resolvi cursar a faculdade de Direito, e durante a faculdade de Direito eu percebi que havia um mercado muito interessante que seria a gestão legal, e eu já comecei a me envolver com a administração, mesmo durante a faculdade de Direito, para tentar me colocar e tentar me desenvolver dentro dessa área de gestão legal em escritório de advocacia ou departamento jurídico. Muito interessante. Hoje o Márcio é diretor operacional de um escritório que tem as suas peculiaridades. Márcio, vamos falar um pouco do escritório Casabona. É um escritório que trabalha com carteiras de grandes volumes. Conte-nos um pouco sobre a especificidade desse escritório. Hoje o escritório Casabona e Monteiro, que é um escritório que vai completar 20 anos de sua fundação no ano que vem, trabalha com contencioso de massa, foi o caminho e o foco do escritório é a prestação de serviço para contencioso de massa. A gente trabalha com grandes empresas, especialmente do mercado financeiro, e hoje o escritório administra cerca de 25 mil ações. Com isso, o escritório já percebeu e resolveu se profissionalizar a administração dele, se estruturar como uma empresa para conseguir ter eficiência na prestação de serviço, na demanda e profissionalização que é exigida pelos clientes, pelas empresas de grande porte. Muito interessante. Nós estamos recebendo aqui uma pergunta da Michele de Santos. Ela quer saber como que é o dia a dia do Márcio. Ela disse que ela acabou de ser convidada por um escritório, Márcio, para assumir essa atividade administrativa, operacional, e ela diz assim: eu não sei por onde começar. Estão pedindo para que eu faça essa atividade, essa tarefa, essa missão, e ela quer saber como que é o dia a dia, as questões, a rotina de um profissional com formação jurídica que é deslocado para essa atividade. Acho que o principal desafio desse perfil, desse profissional, e vai ser o teu, Michele, é realmente fazer um elo de ligação e de comunicação dos sócios com os seus clientes e com a necessidade de organização e estruturação estratégica. O meu dia a dia qual que é? Primeira coisa, se você vai iniciar, qual é a estratégia? Que você precisa definir uma estratégia para o teu dia a dia. Onde o escritório está, para onde ele quer ir e quais são os passos que tem que ser seguidos. Nessa estratégia você vai ter que envolver os sócios para definir, porque são os investidores, os chamados stakeholders, né, também do seu escritório, independente do tamanho dele. E a partir da conversa com os sócios, você vai ter que começar
a fazer uma estratégia de administração financeira, então um planejamento orçamentário, uma administração de marketing, qual é o mercado que você pretende conquistar e se manter, uma administração de RH para você preparar e também passar toda essa estratégia para toda a tua equipe, porque se a tua equipe não sabe qual que é a estratégia do escritório, não adianta só o gestor legal e os sócios terem o domínio e o desejo para onde desejam ir, para onde pretendem levar o escritório. A equipe, é fundamental que a equipe toda do escritório esteja envolvida para que nasça dentro do escritório e depois vocês passem a trabalhar a comunicação para vocês conseguirem atingir os seus objetivos de forma concreta e bem objetiva para conseguir transformar os objetivos em resultado. É fundamental também, dentro dessa estruturação, que você avalie quais são os tipos de desenvolvimento que tem que ser feitos com tecnologia, com estrutura interna, com fornecimento de serviço. Enfim, vai depender muito de cada dia, mas acho que o primeiro passo é entender e definir uma estratégia para o escritório. Muito interessante. Então, você está recebendo hoje diversas dicas, precisa definir a estratégia do seu escritório. Eu gosto de uma definição sobre estratégia, que é estratégias. Ter uma estratégia é fazer escolhas. Nós não conseguimos fazer tudo, ser tudo. Então, se o seu escritório não tem uma estratégia, ele não sabe para onde está indo. Então, fica aqui uma dica do Márcio, um especialista. Márcio, uma outra pergunta que nos chega aqui de São Paulo é do João Paulo. Ele quer saber o seguinte: qual que é a estrutura operacional, ou seja, não jurídica, de um escritório, do seu escritório, que hoje tem 25 mil processos? Ou seja, qual é a estrutura colocada à disposição desses advogados, profissionais com formação em outras áreas que não a jurídica, que dão suporte a toda a parte técnica do escritório? Acho que é fundamental você trabalhar, principalmente quando você trabalha com contencioso de massa, que tem grande volume de informação, grande volume de atividade. A gente passa pelo desenvolvimento de todas as áreas de uma empresa. Todas as áreas que eu digo é o quê? Nós temos um departamento financeiro que é responsável pela elaboração de um orçamento e, periodicamente, nós temos uma reunião para rever esse orçamento, se ele está sendo concretizado, se ele precisa de um ajuste ou se ele não precisa. Nós temos também um departamento de recursos humanos, que é responsável tanto pela captação, pela contratação de profissionais, mas principalmente pela gestão intelectual dos profissionais que trabalham na empresa. Como foi mencionado pelo Mário há pouco, numa empresa de prestação de serviço, especialmente quando a prestação de serviço é intelectual, a gente precisa ter uma estratégia de RH muito bem alinhada com a própria estratégia da empresa. Todos os profissionais eles precisam ser desenvolvidos, precisam ser capacitados, e a empresa precisa criar esse ambiente. Além disso, num escritório que trabalha com muito volume, principalmente, é fundamental o apoio da tecnologia. Nós precisamos ter ferramentas tecnológicas que possibilitem fazer a gestão de todas as informações que estão intrínsecas dentro dos processos, dentro daquele grande volume de processo. E aí, além de você fazer uma gestão técnica do trabalho que é desenvolvido, a gente consegue fazer o controle da qualidade, garantir uma segurança para os nossos clientes do passivo que está sendo administrado pelo escritório, porque todas as ações que ficam que são confiadas a um advogado, têm o seu valor econômico, seja para a defesa do seu cliente, ou seja para recuperação de um capital, ou se não for para recuperação, mas para ganho de um capital. E é fundamental para qualquer empresa, eu acho que qualquer empresa, quando contrata e quando busca um profissional do direito, ou um escritório com a estrutura necessária para trabalhar com demanda em larga escala, ele precisa de uma segurança e uma gestão sobre esse valor econômico que está agregado a cada processo. Então, no escritório é necessário ter essa estruturação tecnológica que, especialmente na área do direito, eu acho que é um ponto, de certa forma, complicado. Por que eu digo complicado? Hoje, não existe no mercado um sistema que
que consiga cobrir todas essas áreas de um escritório de advocacia. Então, muitas vezes, você tem que trabalhar com integrações de sistema, e quem conhece um pouco de tecnologia sabe que é um desafio muito grande você integrar duas bases de dados distintas. E, fora isso, também tem que ter sempre um apoio administrativo, uma área operacional, que é para fazer a ligação entre todas essas áreas e garantir que o objetivo está sendo perseguido, está sendo alcançado e que todos estão indo no mesmo rumo ou no rumo que foi definido pela empresa. Muito interessante. Mais dicas preciosas para você. Uma outra pergunta aqui de São Paulo é o João Paulo. Ele disse que ele é advogado e ele quer trocar uma ideia com você, que também já militou na advocacia, Márcio, e hoje é um especialista que trabalha na gestão de um escritório. Ele diz que ele ainda acompanha os processos dele com as famosas fichinhas. Ele faz as anotações no papel. E ele quer saber a sua opinião da importância de ter um software, um sistema de acompanhamento processual. Ele está perguntando assim, eu posso confiar no sistema, Márcio? João Paulo, acho que o raciocínio de convencimento é muito simples, né? Quanto tempo você demora para resgatar uma informação dessas fichinhas? Se você aplicasse esse tempo que você demorou para resgatar essas informações no marketing, talvez na conquista de mais clientes, de mais serviços, quanto que você evoluiria? Não seria mais interessante você aplicar esse teu tempo, dedicar esse teu tempo para algo que agregaria valor à tua atividade? Ou seja, que você teria mais retorno financeiro ou que você alcançasse os teus objetivos, que pode ser um objetivo técnico, você não poderia estar estudando para desenvolver uma tese melhor de defesa ou dos interesses do seu cliente? Então, eu acho que a conclusão é, de certa forma, lógica, né? O apoio tecnológico é super importante. Por exemplo, né, hoje nós temos a informatização do próprio judiciário. No judiciário, nós já temos a possibilidade de trabalhar com petições eletrônicas. Essa é a tendência. Se você não se preparar para absorver e para trabalhar nessa tendência, você também vai ter uma certa dificuldade. Além disso, sobre a confiabilidade do sistema, eu acho que todo sistema deve ser encarado como uma ferramenta. A ferramenta precisa de uma pessoa que opere essa ferramenta com seu devido treinamento. Muitas vezes o sistema é vendido ou é comprado como uma solução. Ele é uma ferramenta que pode te levar a uma solução. Então, acho que é muito importante, para você ter essa confiança no sistema que você pensa em adquirir, ou que futuramente você vai adquirir, que eu aconselho, você entender qual que é o funcionamento desse sistema. Se você entender o funcionamento do sistema, qual que é a estrutura, como que ele vai guardar os seus bancos, as suas informações dentro do banco de dados e como que você vai extrair, eu tenho certeza também que você vai confiar no sistema e você vai conseguir tirar proveito da ferramenta que foi adquirida e do teu investimento. Excelente, muito prática a resposta e objetiva para você, João Paulo. Quero agradecer a mensagem do Emerson, do escritório Oliveira Fontes, em Alphaville, que recebeu o convite para assistir essa sua entrevista pelo CEAI. Emerson, obrigado pela sua participação. Mais uma pergunta que chega, Márcio, é sobre o perfil do profissional. O escritório hoje que você trabalha é um grande escritório, contrata muita gente. As pessoas aqui recebem várias perguntas no seguinte sentido: qual é o perfil do profissional recém-formado, vamos delimitar o tema, para que ele seja contratado pelo escritório? O que hoje o escritório está buscando num candidato, num novo profissional, Márcio? Eu acho que o profissional do direito hoje, ele enfrenta um desafio muito grande. Por que eu digo isso? O mundo evoluiu muito. As empresas exigem do profissional do direito uma formação que eles não tiveram na faculdade. Então, no meu ponto de vista, os profissionais do direito em geral, que quem demanda o serviço dos profissionais do direito, em grande maioria, são as empresas, tem que ter a consciência de que eles vão precisar correr atrás de algumas técnicas, ou pelo menos de algum raciocínio administrativo ou econômico para desempenhar com
para conseguir um certo destaque no seu perfil ou na sua prestação de serviço. Então, eu acho que o profissional recém-formado ele tem que ter a consciência que ele vai para um escritório, vai prestar serviço, ele vai conseguir se destacar como? Tendo algo a mais do que os outros. Né? A técnica, eu acho que é o fator mais simples e é o requisito mínimo para uma pessoa ser contratada. Normalmente, num escritório, se contratam os profissionais, a primeira etapa de contratação é uma análise do currículo e depois uma prova técnica ou uma entrevista técnica. Depois da entrevista técnica, a gente vai para a análise das competências pessoais do profissional. O que são as competências pessoais? Qual que é o posicionamento do profissional que está sendo entrevistado? Será que ele sabe trabalhar em equipe? Será que ele tem a visão sistêmica para trabalhar dentro de uma empresa que presta serviço jurídico ou de uma sociedade de advogado que é organizada como uma empresa? Será que ele está preparado para entrar dentro desse sistema, desse processo de prestação de serviço e enxergá-lo como um todo? Por que eu digo isso, enxergá-lo como um todo? Tem tudo a ver com o trabalho em equipe. Quando um profissional entra num grande escritório, ele tem que entender qual que é o papel dele, o que ele pode fazer para agregar valor e qual é o tipo de visão que ele tem que ter e tem que preservar na prestação de serviço para conseguir se manter e para conseguir se destacar e conseguir conquistar o espaço e o seu sucesso profissional. Então, acho que é fundamental para as pessoas que buscam uma colocação no mercado de trabalho, que buscam se destacarem e conquistarem o seu espaço, seja no próprio escritório ou seja num escritório de grande porte, entender qual é o tipo de prestação de serviço que você vai efetuar e qual é o negócio do seu cliente. O que você vai fazer para o seu cliente, seja ele interno ou externo, que vai melhorar a tua imagem, que vai agregar valor à tua prestação de serviço. Muito interessante, Márcio. Uma outra pergunta que nos chega é como que o profissional formado em Direito pode aprender, obter informações técnicas para cuidar das questões administrativas. Nós já falamos um pouco do SEAI e aqui a pergunta vem da Valéria, do Rio de Janeiro. Ela quer saber, Márcio, se você participa do SEAI e quais têm sido os benefícios do SEAI no seu dia a dia e onde que ela pode obter maiores informações sobre a administração legal no Brasil. Valéria, o SEAI tem sido muito importante, eu acho que tem sido muito interessante a minha experiência com o SEAI. E o que aconteceu? Quando eu me envolvi com a administração legal, eu fiz uma pesquisa dos grupos de discussão sobre administração legal. O material especializado em administração legal ainda é escasso aqui no Brasil. Então, eu fiz algumas pesquisas, por exemplo, para aprender um pouco de marketing em escritórios americanos. Eu acho que é incontestável que o pai do marketing são os americanos. Então, eu fui buscar fontes externas. Agora, você se envolver com grupos de discussão é muito interessante para o próprio desenvolvimento. O SEAI trabalha dessa forma. O objetivo do SEAI é justamente fomentar a troca de informações e o desenvolvimento técnico dos seus participantes através dos seus comitês, que sempre buscam temas que são comuns a todos os escritórios e busca desenvolver esses temas através dos encontros e dos seminários que são desenvolvidos. Agora, o que você precisa fazer para se capacitar na área de administração legal? Sem dúvida nenhuma, é buscar uma formação ou um estudo. Quando eu digo formação, pode ser uma formação intelectual e não propriamente de um determinado curso, mas o curso sempre auxilia qualquer estudante, qualquer pessoa que busca informação. Você tem que estudar administração. Tem que estudar administração e tentar entender o que você pode aplicar da administração no seu negócio. Obviamente, todas as técnicas administrativas são aplicáveis a um escritório de advocacia e é fundamental para o sucesso do escritório de advocacia que você tenha essa técnica na própria organização da estrutura desse escritório de advocacia. Então, busque livros, busque se informar sobre grupos que desenvolvem esse trabalho, como foi citado pelo SEAI, que é muito interessante.
que eu acho que é o caminho para qualquer profissional que pretende fazer uma gestão, é entender o que é gestão, quais são os objetivos, quais são os passos, e tem que existir a técnica de administração, assim como tem uma técnica para você organizar e estruturar uma petição com os argumentos, também existem técnicas de administração para que os resultados administrativos auxiliem a ressaltar a própria técnica do serviço jurídico. É isso aí, Márcio. Excelente a sua participação. Muito obrigado. Suas considerações finais, se você gostaria de deixar os seus dados para contato. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer. Eu acho que é muito interessante também que todos acessem o site do CEAE, que é www.ceae.org.br. E se por um acaso alguém tiver alguma dúvida, quiser me enviar um e-mail, meu e-mail é marcio@cm.adv.br. Fiquem à vontade. Eu responderei na medida do possível. Posso demorar um pouquinho, alguns dias, mas eu vou com certeza responder todos os questionamentos. Mais uma vez, muito obrigado, Ricardo, pela oportunidade e parabéns pelo Comarca 10. Obrigado, Márcio. Obrigado a você que nos enviou a sua pergunta. Este foi mais um Comarca 10 com a sua participação. Obrigado e até o próximo programa. Tchau.